Entrevista de hoje aqui pelo blog Vicente Andrade, eu estou com a presença de Mel Jaqueira, também da nossa cidade. Tem um contato grande com a arte, não é? E a gente pode observar que aqui tem alguns quadros e algumas pinturas. E antes de realizar essa entrevista, Mel Jaqueira, seja bem-vinda. Olá, tudo bem, Vicente? Mel, vamos apresentar esses quadros, Mel. Sim, então, aqui seja bem-vindo à minha casa, esse espaço, que é uma casa que a gente sempre cultivou muito as artes plásticas, né? Aqui você está vendo uma tela de Dante Teixeira, que é praticamente um cidadão ipiauense hoje, né? Ele é de Salvador, creio, filho do pai que é o artista plástico, como é que é o nome dele? Floriano Teixeira, que ilustrou os quadros de Jorge Amado, os livros de Jorge Amado. E Dante, assim, é um amigo nosso que ele, de vez em quando, ele apresentava umas artes pra gente e a gente sempre gostou muito. Mas esse aí foi especial demais. Esse, assim, quando eu olhei, eu digo, Dante, eu quero esse quadro. Tem uma história que o quadro foi feito sob encomenda de um amigo dele que queria uma imagem assim do céu. Ele fez pesquisa fotográfica, é uma imagem toda fundamentada na astronomia mesmo, real, mas com, né, um pouco de criatividade dele aí. Um pouco não, bastante, mas assim, é fundamentada mesmo na astronomia. E esse amigo encomendou e depois viajou, foi para fora e para outro país, e eles perderam o contato, aí ele me vendeu o quadro. O amigo voltou, teve aqui e disse, eu só vim ver o quadro que seria meu, mas tudo bem. Aí veio e disse, poxa, que legal, ainda bem que está aqui, em sua casa. Então, Dante Teixeira. Essas outras telas, recentemente, né, pintadas, do meu filho Prince, ele estava morando fora e retornou recentemente. E numa semana assim, de inspiração, ele produziu essas telas. Essa daqui, ele fala que é homenagem à Rainha do Mar, Iemanjá, né? É uma tela com muita luz, muitas cores. No momento que ele estava retornando para casa. Aqui numa imagem bem diferenciada, foi homenagem ao Japão. Foi um dia que ele foi participar de um encontro da Arte Mahikari, né, aqui em Piauí, que é uma filosofia japonesa. E aí ele ficou inspirado, no outro dia ele pintou essa tela inspirada no Japão. Aqui, Vicente, são os chakras. Ele se inspirou nos chakras, né, nos 7 chakras, e fez essa tela com as cores, tudo de acordo com os chakras. Aqui também ele começou pintando assim livremente e aí saiu essa forma desse beija-flor. Gosto muito, né? É muito bonito. Aqui a gente tem uma tela de Murilo. Murilo Leite é um amigo nosso, Salvador. É um artista plástico baiano, que tem um trabalho bem legal. Essa tela foi de 92. Ele nos presenteou com esse quadro aí, que é um tema político, né? Ele traz a questão dos conflitos na época, né, dessa época de 92, da política internacional. O nome dessa tela chama Os Caçadores de Troféus. E aí você observa que os troféus são humanos, né? São a caça, né, e os troféus humanos. Então se refere à guerra, à questão da política, enfim. Aí a gente tem aqui, Vicente, esse também, que é bem assim, inspirado também, que o Prince fez também, uma questão, eu não sei direito o que é que significa, mas eu vejo como assim um alvo, assim, né, que quer ser atingido. Já tem uma criancinha amiga nossa que diz que é uma nave, enfim. Aqui também a gente tem essa tela aqui é dele também, ele fez em 2014. Uma orquídea no Cosmo. Aqui é dele, quando ele estava fazendo trabalho de retrato, né? Ele fez o Paul McCartney e ele faz também um desenho de realismo. E aqui de Gilson Rodrigues, que foi um presente também
estão essas imagens, né? Mas de vez em quando a gente vai mudando. Tinha umas imagens de Leonor também, minha irmã. Eu fui renovando. Então agora a gente vai bater um papo depois, né, de tamanhas pinturas. Vamos bater um papo agora com Mel sobre a cultura ipiauense, sobre um pouco dos passos que ela realizou aqui em Piauí. Mel, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Ótima tarde. A primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo que eu entrevisto: como foi que você chegou aqui em Piauí? Então, boa pergunta para a gente começar, né? Uma memória que, assim, eu posso dizer que eu cheguei em Piauí 2 vezes na minha vida. A primeira vez foi no meu nascimento, né? Que eu nasci aqui, eu sou piauiense, passei minha vida aqui até aos 16 anos. Quando eu fui morar em Salvador, e nesse período, né, da minha infância e adolescência aqui em Piauí, eu pude, assim, vivenciar, né, o contexto cultural. Sempre me atraiu, né? Falava assim, teatro na escola, eu queria fazer parte, violão, então eu sempre gostei muito desse aspecto da cultura, da arte, e influenciada pela família, né? Pelos professores da época aqui em Piauí. Então, assim, meu pai, ele gostava muito da cultura de um modo geral, das culturas, né? Da música, da cultura antropológica, indígena, ele sempre estava falando sobre isso. E no G, eu estudei no G, no Celestina, né? Fui aluna de Helena Lopes e trago boas lembranças daquela época, né? Desde aquela época eu já gostava de fazer teatro na escola e fizemos uma peça no Museu da Emília com Verônica, com Vilani, com Livinha Teixeira, Verônica e Vilani Madeiro, que são pessoas daqui de Piauí também, filhas de Piauí. Fizemos a peça Museu da Emília lá no teatro do Colégio Rio Novo, que atualmente é a UNEB. E muito legal assim, o incentivo e a motivação por parte dos professores. Fui aluna do professor Tatai, da Helena Lopes, de professora Eva, né? Professor Altino, ainda alcancei o professor Altino. Ele foi professor de desenho, eu gostava das aulas dele, achava ele bem concentrado, uma pessoa bem bacana. E deixa eu ver mais quem que eu posso falar assim daquela época, que foram pessoas assim que de uma certa forma influenciaram a gente. Laís Barreto. Laís Barreto era assim, no meu contexto assim de escola lá do GEI, Laís fazia diferença dos professores de um modo geral, mais conservadores. Então Laís vinha com incentivo à leitura, ela trazia projetos na época de leitura na Biblioteca Monteiro Lobato, em Piauí, me lembro disso. Me lembro dela também com incentivo já ao meio ambiente. Então, recebi toda essa influência. Hoje, Laís, eu me encontro com ela, recentemente a gente faz um grupo de estudo juntas. Então, em Piauí hoje já está no contexto, já, por um lado, Vicente, faltam, vamos dizer assim, né, falta uma organização somente pública, né, municipal, enfim, projetos culturais. Mas, por outro lado, tem assim, atitudes das pessoas. Então, aqui em Piauí tem muitas coisas interessantes também, né? Além da yoga, né, a gente tem também, tem pessoas que justamente, música, temos muitos músicos aqui, tem grupos de teatro também, que hoje funciona mais nas escolas ou nas igrejas, né? Então, o que falta hoje aqui é uma organização nesse sentido. Mas, justamente, quando eu falei que foram 2 vezes que eu cheguei em Piauí, a primeira vez foi essa, depois eu fui embora e voltei, retornei já com quase 30 anos, assim, 27, 28 anos, com meus filhos. Foi quando o Prince nasceu, eu estava com 27 anos. E foi quando, na década de 90,
que nós começamos a fazer o movimento da Casa da Cultura aqui em Piauí. A Casa da Cultura tem uma identidade, assim, uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento que veio justamente tanto da Igreja Católica, do Encontro de Casais, como também das escolas de Piauí, né? Foi um momento assim que, coincidentemente, eu fui fazer um curso desse, me chamaram para fazer um curso desses, eu e Zé fomos, e lá nós conhecemos Socorro Chamel, que ela é uma médica que veio de São Luís do Maranhão para aqui para Piauí, ela e o esposo dela. E ela era tão apaixonada pelo teatro que ela conta que ela quase nasceu no palco. E assim, a grande contribuição de Socorro, quer dizer, foi isso, ela fez um movimento para construir isso. E interessante que foram duas pessoas de fora que implantaram, mas quem sustentou isso foram os filhos de Piauí. Então, o Dr. Cândido, ele deu todo o apoio na época, no caso com Socorro, e nós, eu, Jorge Binho, Paulinho Barbosa, Joelson, Soraya, neta de seu Nilo, esqueci o sobrenome de Soraya agora, mas acho que o pessoal deve ter recordações dela. Montamos uma peça de teatro e uns professores do Santo Agostinho que vieram do Rio de Janeiro, uma delas chamava-se Mônica. Então Mônica deu um suporte maravilhoso para que acontecesse o teatro aqui em Piauí e Socorro, né? Então ela era muito apaixonada por um teatro clássico, né? Ela pegou um best-seller e transformou num texto teatral, apresentamos ali no palco do Celestina. Essa peça em si eu não participei, mas participaram várias pessoas, Zito Rocha, a professora Marília, professora Zilma Ollenverger, né? Professora Eva, né? Gente, é tanta gente que às vezes me desculpa se eu não estou falando o nome de todo mundo, mas muitas pessoas, e já tem muito tempo isso foi na década de 90, como eu te falei, né? Final da década de 80 para início da década de 90. Então foi quando realmente nós registramos a Casa da Cultura. Teve essa peça, que eu esqueci o nome agora dessa peça, meu Deus, esse best-seller, bem clássico, eu esqueci o nome, mas logo depois disso a gente fez a peça Quem Matou o Leão, que foi a direção de Jorge Binho, Jorge Ollenverger. Ele estava convalescente de um problema de saúde que ele teve, e aí foi a motivação para a vida dele, e ele realmente teve muito apoio das pessoas nesse período, que depois alguns anos depois ele veio a falecer, mas ele conseguiu durante esse período ter uma vida saudável, participante, contribuiu muito, montou esse espetáculo Quem Matou o Leão, de Maria Clara Machado, um espetáculo infantil que nós apresentamos no Circo de Piauí. E também ele montou depois Bailei na Curva, que é um texto de um autor gaúcho, eu esqueci o nome dele agora, desculpa, mas ele é vivo até hoje. Essa peça até hoje ela é encenada lá em Porto Alegre, de vez em quando eu vejo falando dela. Chama Bailei na Curva, que fala de um contexto. Aí a Casa da Cultura, bom, no início ela nasceu com essa identidade, né, relacionada com a educação, o pessoal da educação, o pessoal da saúde, se empenhando com a cultura de Piauí. E depois ela começou a ter vida própria, né? A criança começou a crescer. Nesse crescimento ela teve uma influência também política. E aí que foi a partir dessa peça, Bailei na Curva, que falava da ditadura militar e da época do movimento tropicalista aqui no Brasil. Então ela trata de 3 décadas, 70, 80 e 90, anos 60, 70 e 80, até chegar aos anos 90. Nós fizemos essa peça no Cine Éden. O Cine Éden nesse período estava fechado, não tinha ninguém lá tomando conta, e acho que apenas teve um grupo que locou o espaço para fazer uma boate, alguma coisa assim, depois parou, não sustentou aquilo. E aí nós tivemos a ideia de apresentar a Bailei na Curva lá, no Cine Éden. E o Cine Éden, a gente sabe a história do Cine Éden, que teve uma grande influência, né, voltando só um pouquinho agora, aquela época da infância, que eu falei do auditório do Teatrinho do Rio Novo, mas também existia ainda nesse período, década de 70, ainda existia o Cine Éden.
E aconteciam algumas coisas por lá, cinema, festivais de música, né? E teatro também. Eu cheguei a apresentar lá a Bruxinha que era boa, e Consertador de Brinquedos. Eu, Maia Lu Andrade, Marcelo Costa, algumas pessoas aqui de Piauí. Aí, depois que houve essa interrupção, que o cinema fechou na década final da década de 80, foi justamente esse período aí, década de 80, foi quando a gente começou com a Casa da Cultura, o cinema já estava fechado. Nós tentamos revitalizar, mas não tivemos força o suficiente para conseguir isso, politicamente falando, né? Houve um movimento, uma passeata nesse período, que foi a partir de Zé Américo e algumas pessoas, nós da Casa da Cultura, que fizemos um movimento, uma passeata, falando justamente do cinema, e que foi nessa pauta, conseguimos fazer com que fosse tombada a fachada, né, do Cine Eden, né, que foi a partir desses movimentos culturais que a gente conseguiu pelo menos isso. Certo. Mel, como você falou, né, que teve a formação da Casa de Cultura, partiu de pessoas, né, de cidadãos daqui de Piauí, e a Casa da Cultura antes tinha uma grande independência, né, porque era mantida por médicos, né, tinha essa atuação na arte, né, como funcionava a Casa da Cultura, né? Justamente, a princípio a Casa da Cultura ela era mantida por voluntários, pessoas voluntárias, e a gente organizou uma forma de, tipo uma associação cultural, era uma forma de arrecadar um dinheiro por mês que as pessoas davam, na época acho que era equivalente hoje talvez a R$20, eu acho, por mês, uma coisa assim. E com esse dinheiro a gente conseguia pagar aluguel, pagar a conta de luz, água dos espaços que eram alugados. Porque até então a gente não conseguia nada com a prefeitura. Quando chegou no ano, antes do ano 2000, foi 98 por aí, mais ou menos eu acho, nós conseguimos que uma pessoa doasse um espaço, que hoje é aquele Hiperdular aqui em Piauí, que é um galpão enorme, que foi uma loja de antigamente, que teve um problema de um incêndio e ficou muito tempo fechada essa loja. É uma casa de móveis, assim, não me lembro o nome. E daí que nós conseguimos esse espaço, foi através de Patrício e Marcelo Teixeira, a gente conseguiu, eles emprestaram pra gente, disseram assim, a gente deixa emprestado para vocês, mas na hora que a gente precisar a gente vai avisar, porque é preciso que a gente faça alguns investimentos e tal. E aí foi quando nós conseguimos também travar um contrato com a prefeitura para que pagasse pelo menos o salário das pessoas que mantinham, que cuidavam daquilo ali, né, que zelavam no dia a dia, no cotidiano, que a maioria de nós éramos todos voluntários. E foi nesse período que houve também uma ascensão, vamos dizer assim, né, cultural aqui em Piauí, porque a gente conseguiu, assim, com a colaboração de Roger Ferrari, de algumas outras pessoas que vieram, que estavam no momento aqui, a própria Fundação Cultural de Salvador, a gente conseguiu técnicos que vinham para aqui para poder fazer oficinas, então foi a época já que nós éramos os coordenadores e os jovens, como Robertinha estava chegando, o Ayan, o Braz, Diana, né? Tinha uma turma aí já mais jovem chegando e fazendo o trabalho de apresentações, de música, de teatro, de oficinas, e nós, assim, os mais velhos já, que antes, né, começamos, já estávamos coordenando, aí conseguíamos, às vezes, técnicos da Fundação Cultural para virem aqui fazer as oficinas. Nesse período foi um período muito legal, porque o galpão era enorme, a gente podia ter aula de música, aula de capoeira, a capoeira participou, exposições de arte permanente, ganhamos o acervo do MST, de fotografia de Sebastião Salgado, que o MST doou para a Casa da Cultura. Foi doado também na época um piano maravilhoso, o pessoal do Seu Carlos, contador, doou um piano, e ali a gente realizava as aulas, aula de violão, aula de capoeira,
oficina de teatro, oficina de dança, foi assim muito legal. Chamávamos as escolas para participarem, para poder fazerem visitações, fizemos concurso de desenhos, contamos com toda a sociedade civil, né, e pública, assim, para que a gente pudesse fazer acontecer a cultura, e realmente foi quando nós fizemos. Mas a partir do ano 2000, o que é que aconteceu? A casa, o espaço físico foi solicitado que nós devolvêssemos como havia sido combinado antes. E aí nós ficamos assim à mercê de um apoio da prefeitura. Nessa época foi Zé Mota Fernandes que foi o prefeito, e quando chegou o José Mendonça, e nesse período também já havia uma peça muito importante da Casa da Cultura também, que era o Museu do Lavrador, que não era da Casa da Cultura, o Museu do Lavrador de Piauí, mas nós, da Casa da Cultura, quisemos cuidar. E aí tivemos o apoio de Denise, filha de Euclides Neto, né? Ela veio e ela é arquiteta, ela lá mesmo na Câmara, o objetivo era que a Câmara pudesse tomar todo, que o museu pudesse ser no prédio da Câmara. Aí, por questões políticas, na virada, na mudança, né, de governo, o que é que aconteceu? Houve uma ruptura, né, assim, porque nós não tivemos apoio, aconteceram assim, questões mesmo, né, de rupturas, novos segmentos. Algumas pessoas foram embora da cidade. No caso que eu não falei aqui também, que foi uma pessoa que também contribuiu muito, foi Fauzi Maron, né, nessa época também. Então, mas depois aconteceu que Fauzi, né, faleceu, e aí depois as outras pessoas foram embora, e aí não tinha mais assim tantos voluntários, as pessoas estavam se ocupando com seus trabalhos e tal, os jovens tinham que estudar, tinham que fazer vestibular, tinham que cuidar da vida. Então foi esvaziando, né? Acabou o espaço físico. Você vê como é importante, Vicente, o espaço físico também, né? Para que as coisas aconteçam. Quando a gente ficou sem espaço, sem casa, e novamente voltamos a estaca zero. E aí houve um abandono, assim, que as pessoas, não diria abandono, mas houve uma, né? O pessoal saiu porque não tinha mais casa, né? E simbolicamente ela não se sustentava. E aí foi quando eu também vi que eu não podia ficar sozinha. Aí busquei o contador e disse que iria desativar porque eu não tinha condição. Eu não recebi apoio na época da prefeitura, aquele apoio que estava sendo dado antes, que havia sido dado antes não foi considerado. E aí nós ficamos, né, eu desativei, com tudo ok, né, pela receita, ficou tudo bem. Depois disso que eu me afastei da Casa da Cultura e outros vieram, e aí já é uma outra história que você provavelmente já fez essa escuta. Mas ficou, né, esse vazio, assim, essa Casa da Cultura só na memória, né? Teve, também teve a questão, infelizmente, essa questão política, não é? Interfere muito. Você entregou na parte de 2000, né? A questão do apoio político que terminou, né? Que vocês recebiam ajuda, foi em que governo? Então, quando houve essa mudança, né, de governo, José Mendonça havia sido, acho que foi o primeiro mandato dele, no ano 2000, e a professora Wanda, era a secretária, então secretária da Cultura. Eu me lembro que eu fui até com Dante, todo esse quadro aí, nós fomos nós dois, você imagina que a gente estava sozinho, eu já estava só, já tinha todo mundo ido embora. O pessoal da Cultura, eu, Dante, vamos lá, nós fomos conversando, levamos o projeto para a professora Wanda, fizemos um calendário, pedimos ajuda, Paulinho Barbosa ajudou, Lourdes ajudou também, quem estava por aqui. Nós fizemos um calendário anual com propostas, né, de atividades culturais, vínculos com a Fundação Cultural. E a professora Wanda, muito gentilmente, ela nos recebeu e falou que o que ela pudesse fazer, ela faria na época. Mas assim, foi uma época também que houve, pelo fato de ter desativado a Casa da Cultura, não tinha mais quem defendesse o museu, e aí o museu, nesse período, a professora Wanda até ela se responsabilizou junto com Angélia Teixeira, esposa de Euclides, e Denise, e a UESC. E
como é que chama, meu Deus, o acervo municipal, que chama, eu acho que é um órgão que fica sendo responsável por isso também, aqui, ficou responsável. E aí eles se reuniram, mas só que os vereadores até então já estavam unidos já com um projeto de que o museu fosse retirado de lá, que haveria um outro local, que foi ali onde foi o tiro de guerra, né? E aí, rapaz, foi aí que o museu realmente, até hoje, ele tá fragmentado, vamos dizer assim, né? Tem uma peça num local, tem uma peça em outro, muitas peças se perderam. E até hoje a gente ficou desarrumado com isso, né? Pelo fato da retirada dos objetos lá. Então foi um período assim que a gente pode dizer assim que talvez por não termos mais essa condição de representarmos a cultura com a força que existia antes, porque as pessoas foram mudando, alguns foram embora, outros foram cuidar das suas vidas, né? Então, enfim, não tivemos essa força na sociedade civil suficiente para sensibilizar o poder público. E nós sabemos, né, Vicente, que o poder público ele precisa realmente de que a gente tenha. Eu nunca me esqueço que o Zé Mota me falou um dia assim: minha filha, faça alguma coisa e mostre pra gente o que é que vocês estão fazendo, porque a gente não pode ajudar assim, só porque a gente se conhece, ou porque por isso, por aquilo, não pode. Vocês têm que mostrar o trabalho de vocês. E foi aí que nós realmente conseguimos mostrar o nosso trabalho, né, a partir dos eventos, lançamento de livro, coral de crianças, cantando aqui na praça, os cantores, muita coisa bonita já aconteceu aqui. Eu acho que existe um registro já, um audiovisual sobre esses trabalhos. E aí foi que nós recebemos apoio. Então, no caso, na gestão de Zé Mendonça, ora, ele não era daqui de Piauí também. Então, tudo começando para ele. A professora Wanda, na Secretaria da Cultura, da Educação, porque não existia secretaria, como não existe até hoje, né? Inclusive, na época, quase assim, nessa transição de mandato de Zé Mota para Zé Mendonça, nós fizemos um movimento, Fausto ainda estava aqui, e Rogério, para fazer o Conselho Municipal da Educação, para a partir daí o Conselho Municipal da Cultura. Fizemos um movimento assim, de incentivo, de motivação, fomos reivindicar. Hoje nós temos o Conselho Municipal de Educação, mas também não temos o de Cultura, porque nós não temos nenhuma Secretaria de Cultura, na verdade, né? Então acho que assim, eles, na época, faltou justamente essa representação da sociedade civil. Por isso que não houve um empenho maior. Que hoje eu vejo, depois de tantos anos, eu vi a mobilização de Edson Bastos e do coletivo cultural, Zé Américo, vocês, né, que estão nesses espaços, nesses novos movimentos a favor da cultura, estão conseguindo sensibilizar. Tenho visto que estamos conseguindo alguns resgates, né, Vicente? O Rio Novo Tênis Clube, só falta ver o museu, né? Estamos esperando o museu e o Cine estamos esperando. Minha tia Angélia chegou para mim e me disse: eu soube que você que é responsável pelo museu. Eu digo: tia, eu não sou mais, isso foi há muitos anos atrás. Tio Euclides ainda estava vivo. Mas eu sei que tem uma luta aí, o pessoal está lutando. Inclusive, Denise, toda vez que vem aqui em Piauí, ela se empenha, ela vai lá, ela se conecta com os grupos que estão nesse movimento e está tentando, está na luta, mas assim, eu não sei ainda para onde é que vai esse museu. Nada foi divulgado ainda sobre isso. Mel, anteriormente eu tinha feito uma pergunta, por exemplo, antes você tinha o Cine Eden, o Rio Novo Tênis Clube, sim. Você tinha também aqui o museu, como você acabou de ressaltar, e hoje nós praticamente aqui, os ipiauenses, nós não temos, não é, esse museu, nós não temos esse cinema, nós não temos o Clube Rio Novo, nós perdemos, não é, ao longo do tempo, esses espaços culturais. Qual é a sua observação disso, né, dessa sua caminhada, por exemplo? No seu tempo tinha tudo aquilo, hoje você já vê que não tem tudo isso, né? Mesmo diante de toda a luta de todos os jovens que... Então, eu fico assim pensando, né, porque Piauí é vista como um celeiro de artes, de artistas. A gente sabe que aqui tem muita gente que tem esse trabalho com a arte, então já passou do tempo de a gente ter organizado isso.
a gente fica pensando assim nos atravessamentos políticos, né? E a gente vê que parece que quando há essa fragmentação, se a gente for olhar a história a partir da fragmentação, a gente vê aí uma repetição, Vicente. Que eu fico a me perguntar assim, por que a gente repete tanto as mesmas coisas? São as mesmas reivindicações há 50 anos, sabe? Praticamente são as mesmas. E a gente não vê se consolidar. E aí, o que é que acontece? Vem uma geração, trabalha a favor daquilo, constrói naquele momento, naquela geração. Aí depois há uma ruptura porque não houve um apoio, um acolhimento, né, do poder público em relação a isso. Aí o que é que acontece? Novamente isso volta com a mesma demanda anterior, né? E aí vai, luta, não sei o quê. Então assim, você vê que hoje a gente está tentando resgatar uma coisa que se perdeu, mas assim, precisa também novos movimentos, precisam revigorar isso e novas propostas de trabalho. Eu acho que vocês têm isso, né? Eu fico assim olhando, poxa, cadê? Onde é que está? Claro que, por exemplo, se a gente for pensar em termos assim de organização cultural, não sei se seria esse o nome, mas de espaços culturais, vários espaços, e não um só, mas vários espaços. O Novo Tênis Clube já numa outra perspectiva, não daquela do passado, que foi muito bonita também, como o Paulão conta pra gente, né? A Belle Époque de Piauí, e realmente foi muito lindo aquilo ali, fez parte de um momento histórico, e que depois foi se transformando, foi se abrindo para a comunidade, aconteceram novos projetos ali, que outras pessoas fizeram. Então a gente espera assim, que mesmo que sejam usados os mesmos espaços, mas que que aconteçam coisas novas, mas que também se pense em outros espaços também, né? Além desses que a gente já tem, o cinema, o clube e a questão do museu, que é uma entidade, né? Já virou uma entidade, como a Casa da Cultura também é uma entidade. Só falta a gente dar o corpo para essa entidade, para poder ela, né, poder dialogar com a comunidade, assim, porque é um momento ótimo para isso. Por exemplo, essa questão do audiovisual, do rádio, da rádio, acho que isso é um novo que chega, que já vem chegando há algum tempo, que na nossa época não existia. Nossa época era o teatro artesanal, né? Que mais? Era a música, né? Os cantores, os músicos, as artes plásticas, mas o novo entra agora a rádio, e o cinema. São coisas novas e muito dinâmica, de acordo com a época que a gente vive hoje, né? Ok, esse foi o papo com o Mel Jaqueira. Mel, satisfação ter você aqui. Então, gostaria que você mandasse um recado para a comunidade aí. Eu diria o seguinte, vamos transformar esse celeiro de arte aqui realmente num lugar diferente, porque, né, as pessoas estão fazendo isso, né, estão propagando Ipiaú para o mundo também, né, com esse poder da rádio, com o poder das imagens. Então, assim, vamos tornar esse lugar aqui um lugar nosso, todo especial, que realmente esse lugar é especial. Não sei se existe outro lugar como Ipiaú, não existe, né, a questão da identidade, mas assim, então vamos apoiar as iniciativas, né, de se pensar em até novas profissões por aqui mesmo, locutores de rádio, cineastas, atores. Temos a faculdade de artes cênicas em Jequié agora, né, recentemente na UESB. Então veja, está mudando todo o cenário, tem um estudo sobre isso também. Tá? Então a gente precisa valorizar, né, a tradição, o clássico, mantém porque é histórico, né, é importante também. E a inovação, né, vindo e somando e transformando isso aqui.